Bom dia, tudo bem? Então vamos dar hoje continuidade nas nossas atividades da apostila Ângulo. Peguem a apostila Ângulo, do caderno 2. Hoje nós vamos fazer da página 89 a 93. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 30 do mês 6, que é junho de 2020, em todas as páginas. Então vamos lá. Agora vamos para a página 89. Hoje nós vamos falar um pouco das sementes. Então eu tenho o titular: As sementes. As plantas são seres vivos, elas nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir, ou seja, dão origem a novas plantas e morrem. Que esse, na realidade, é o ciclo que a Pro já explicou nas sequências, anteriormente, que é o ciclo vital, Nascer, crescer, se desenvolver, reproduz ou não, Não são todas que reproduzem, e depois morrem. Você sabe como as plantas nascem? A maioria das plantas nasce por meio das sementes. Então eu tenho aí o desenvolvimento da macieira, O pé de maçã, a partir da semente. Então tá lá, desde o início que planta a sementinha, e a gente pode observar através da raiz, Que aqui tá, a gente consegue visualizar, Porque é uma ilustração, a raiz. Logicamente que a gente, quando planta a sementinha lá, depois coloca a terra por cima, a gente, pela raiz, a gente não consegue observar, Depois ela vai fazendo, todas as etapas do desenvolvimento da macieira, tá? Observe a seguir as imagens das sementes de diversas plantas. Então, aí eu tenho as sementes de formas, tenho sementes tem que formas, cores e tamanhos diferentes. Feijão, o milho, o arroz, o girassol. Então, assim, eu tenho diversos tipos de tamanho, diversos tipos de cores e formas diferentes de sementes. Então, aqui, olha, essa página, que é a página 90, eu vou ter que hoje pedir ajuda para os pais. Porque, na realidade, essa atividade nós iríamos fazer na escola e quem ia entregar os materiais seria a professora. Mas são materiais que vocês conseguem em casa mesmo. É uma atividade que a gente vai trabalhar estimativa, contagem e quantidade. Que material que a mamãe pode utilizar como semente? O feijão. Então, a mamãe vai precisar de feijão e de um saquinho. E que esse saquinho não seja muito grande, tá? Porque aí, eu, no caso, daria 50 feijões para cada criança e um saquinho menor. Tem que ser um saquinho transparente, para ela poder fazer a estimativa. Então, já não coloquem dentro do saquinho, deixe que a criança faça isso. Ela pode contar de 1 em 1, Ou ela pode contar de 2 em 2, ou ela pode contar de 5 em 5, que nós já aprendemos, que é o agrupamento, tá? Então, tá lá. Número 1. Pegue o saquinho com sementes que o professor vai entregar e fazer o que se pede. Antes de contar, escreva quantas sementes você acha que tem no saquinho. Depois que foi lá dentro, colocou a semente, que a criança teve a oportunidade de ter o contato com a semente, colocar dentro do saquinho, aí ela vai ter que fazer uma estimativa, ou seja, ela vai ter que, mais ou menos, ela vai ter que falar quantas sementes tem dentro do saquinho e vai anotar esse número, tá? B. Escolha um colega do seu grupo e escreva a quantidade que ele acha que tem no saquinho. Aí pode ser quem está auxiliando a atividade ou alguma outra pessoa da casa, tá? Quem pensou no maior número, você ou ele? Converse com os colegas, no caso, com as pessoas aqui de casa, quem está orientando, e o professor. Você acha que é possível caber em 1000 sementes nesse saquinho? Eles vão ter que observar a questão do tamanho do saquinho, ou seja, referente ao tamanho da semente, que no caso vai ser o feijão, se vai ou não, 2. Agora vocês vão contar as sementes. Combinem como farão essa contagem. Quantas sementes é no saquinho?
Qual colega do grupo acertou ou chegou mais perto do resultado? Escreva o nome dele. Desenhe a quantidade de sementes que havia no saquinho, depois agrupe de 5 em 5. Então, vamos fazer assim. Primeiro, vocês deem um saquinho já com as sementes. E faz a estimativa no 1 primeiro, tá? No 2, vocês já deixam, então, eles contarem, para eles fazerem uma comparação com os resultados que eles falaram na questão da estimativa, tá? Desenhe a quantidade de sementes que havia no saquinho, depois agrupe de 5 em 5. Aí eles vão ter que realmente colocar as 50 feijão e agrupar de 5 em 5. Na hora que eles forem contar, incentive-os a não contar de 1 em 1, mas começar a contar de 2 em 2, de 5 em 5, para eles perceberem, né, que agrupando, no caso as sementes, eu vou conseguir a contagem mais rápida, né, do que 1 em 1, 2 em 2 ou 5 em 5, tá? Na atividade de número 91, aí vai ser também a questão. Agora agora vamos comparar algumas possíveis estimativas e o total de semente. Eu vou ainda continuar com o processo de estimativa. A criança começa a ter conhecimento prévio desde do infantil, mas assim, ela vai, lógico, amadurecendo esse conceito, né? A cada série ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então, para a criança ir amadurecendo, mas ela tem que ter esse contato. Agora vamos comparar algumas possíveis estimativas e o total de sementes. Complete o quadro desenhando a quantidade de sementes que faltam para chegar ao total. Então, eu tenho aqui o número 15, eu tenho aqui uma quantidade exata de semente, e aqui eu vou ter que colocar o número da quantidade de semente para completar a estimativa. Ou seja, para completar o 15. Será que eu tenho 15 sementes? Se eu não tenho, quantos faltam para mim completar o 15? Aí vai colocar um número. Aqui eu tenho o número 18. Será que eu tenho 18 sementes aqui? Se eu não tenho, tem que contar, né? Se eu não tenho, quantas sementes faltam para mim ter o número 18? E assim vai fazer com 25. Também, quando for contar em relação à semente, pode já fazer em agrupamentos, para que eles possam ter já esse contato, né? Sair do 1 em 1, já ter mais contato com 2 em 2 e o 5 em 5, tá? Aí vem a próxima atividade, que nós vamos fazer uma pequena produção de texto. Produção de texto. Você vai produzir uma legenda, acompanhe com o professor a leitura do box abaixo. Legenda é um texto curto que descreve ou explica uma fotografia ou ilustração. Então, assim, a legenda é um texto curto porque a gente fala que geralmente é uma frase, né? Mas ela vai descrever uma foto ou uma ilustração. Por exemplo, eu olho para essa imagem da menininha. Eu tenho uma menina com regador jogando água nas plantas. Como é que eu vou? Qual seria a legenda que eu escreveria para essa imagem? Né? Aqui no caso já tem. A tarefa de Ana é regar as plantas todos os dias. Então, essa legenda, o escrito vai indicar aquilo que está na ilustração, na foto. Tá? Isso é legenda. Agora vocês, no caso em dupla, não, porque vocês estão em casa, né? Crie uma legenda para a fotografia abaixo. O que vai ter que fazer? É uma frase, né? Observar a imagem, né? Ver o que a criança está fazendo e criar a legenda, que seria o escrito, a informação dessa imagem, tá? No caso, a fotografia. E para terminar a sequência, a gente vai ter o em casa 12, né? Eu vou ter aí sementes, contorne as sementes formando grupos de 5. Então, eu vou fazer agrupamentos de 5 em 5. Aí, vocês contornem de 5 em 5, né? Que é mais fácil para visualizar. Quantos grupos foram formados? Sobraram sementes em grupo? Quantas? Se sim, quantas? A quantidade de sementes da imagem é maior ou menor do que 40? Aí depois, conte em 5 até 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vocês já fizeram isso anteriormente. E a 3, peça um adulto da sua casa que leia a legenda da imagem 1 e em seguida crie uma legenda para a imagem 2. Então, a imagem 1
eu já tenho a legenda, né? Crianças colhendo flores. E vocês vão ter que escrever uma legenda para a imagem 2. Eu tenho uma menininha, observem primeiro a imagem, uma criança, tá vendo? Uma criança colhendo flores, tá? Então a legenda vai ter que ser de acordo com a fotografia, com a imagem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma sequência curta, né? Porém, assim, a questão da estimativa, ela é importante pelo fato da criança já perceber, né? Que eu posso observar e já, assim, opinar, estimar a quantidade, né? E depois eu ter essa forma no concreto, no caso vai ser do feijão, eu ter a oportunidade de contar e realmente ver aquilo que, se eu falei, é aquilo que realmente está no concreto. Fazem essa questão do feijão, é só um saquinho mesmo transparente. No caso seria 50, eu daria 50 para cada um. Se os pais acharem que forem muito, pode também diminuir a quantidade, né? Mas o saquinho, não dê um saquinho muito grande, tem que ser um saquinho menor, porém que caiba os 50, mas tem que ser um saquinho, eles têm que ver essa questão, né? No espaço, da quantidade, da forma da semente, para conseguir estimar, tá? Mas qualquer dúvida, a Pro está à disposição, tá? Tenham um bom dia, fiquem com Deus e um beijo.